Olá, meus amigos. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um e-mail que eu recebi de um líder da igreja aí no Brasil. Ele demonstra nas palavras dele tanta autenticidade, tanta vulnerabilidade, tanta frustração com o sistema, que eu achei que seria interessante ler para vocês verem e perceberem que essas coisas estão acontecendo, fazem parte de uma realidade. E esse líder, ele está nos bastidores, então ele tem algumas informações para passar para a gente aqui, que eu acho válidas a gente discutir. Algumas coisas não são novidades, mas ele está abrindo os nossos olhos para uma realidade que às vezes muitos membros da igreja ignoram, né? Eu mesma sempre ignorei isso aqui. Ele está sendo extremamente espontâneo, então se ele usar algumas palavras aqui que você não gosta muito, né, acha meio ofensivas, eu já te peço desculpas em nome dele, mas ele está sendo só um homem aqui, né, um ser humano, e eu gosto muito disso. Ele começa o e-mail dele falando o seguinte: tinha perdido uma noite de sono acordando às 3 da madrugada, pensando nas apostasias que vem acontecendo na liderança da igreja Suji. Estava dando uma olhada no YouTube e me deparei com seus vídeos. Aí pensei, mais um crente doido metendo pau na igreja. Adorei isso aqui. Mas prestei atenção no que você dizia e logo vi que você realmente tem conhecimento da doutrina Suji. O que você fala faz sentido. Sou membro desde 1978. Me batizei no Brasil aos 9 anos de idade, junto com minha família, e até hoje somos membros. Sirvo como um membro do Sumo Conselho da Estaca, consultor de ala, responsável pela escola dominical. Servi missão, fui LD, LZ e assistente do presidente, ou seja, estou impregnado com as doutrinas mormons até o pó da alma. Pó da alma. Mas nos últimos anos tenho visto tanta apostasia dentro da igreja que venho me perguntando, cadê as revelações? O que mais tenho visto são líderes hipócritas, omissos, corruptos e manipulados por outros líderes da mesma laia. Tenho um filho se preparando para a missão e o que mais me deixa louco é saber que vou ter que assumir uma dívida junto à ala para meu filho comer, morar e dormir mal na missão, enquanto o presidente de missão vive no maior luxo com tudo pago pela igreja. Onde estes canalhas chamados presidentes de missão não fazem nada pela missão, onde muitos antes de irem para a missão não viviam no padrão luxuoso que é oferecido aos presidentes. Falo isso dos presidentes de missão brasileiros que vendiam o almoço para comprar a janta antes da missão, e quando chegam na área acham e agem como deuses. Olha, está avacalhado. Me dá nojo de participar de conselho disciplinar. Presta atenção nisso aqui. E ver o pobre coitado do irmão ser massacrado com perguntas feitas por líderes e no fim ouvir do presidente destaca que o irmão vai ser desassociado ou excomungado, onde muitos dos que estão sentados ali são mais pecadores do que o pobre coitado que se sujeitou àquilo. Hoje os pilantras da presidência da área brasileira têm meta de enviar 7.000 jovens para a missão. Em novembro vamos ter este evento aqui no Brasil. A liderança de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias no Brasil anunciou oficialmente neste sábado, dia 23 de setembro, que realizará um evento inédito para jovens de todo o país no feriado de 15 de novembro, o Meetup Nacional de Jovens 2017. O evento visa reunir jovens solteiros de 16 a 25 anos de idade em um grande dia de celebração, e a organização estima que esta primeira edição do Meetup mobilizará milhares de jovens. Na última reunião de sumos da estaca, cada sumo conselheiro ficou responsável em pegar 10 nomes de jovens inativos com os bispos para visitá-los e convidar para este evento, que tem como objetivo enviar jovens para a missão. Bom, com relação a este evento, está batendo desespero neles, tá? Como a gente conversou no vídeo anterior, os números estão caindo mundialmente. E eles já reduziram a idade para os jovens servirem missão, né? 18 anos para os rapazes, 19 para as moças. Não resolveu o problema, não melhorou muito os números, então o desespero está batendo. Eles precisam aumentar o número da equipe de vendas.
para ver se a igreja cresce e aumenta a arrecadação de dízimo. É a realidade, gente. É a realidade, tá? Cadê a inspiração, como ele fala ali? Cadê a revelação? Segundo e-mail, eu vou ler algumas partes só. Primeiro aqui ele fala que para você servir como presidente de missão, você tem que ser um coordenador do sistema educacional da igreja. É verdade. Ele comenta aqui que professores de seminário e instituto fazem um serviço voluntário, eles não são pagos. Ele tem razão, não são pagos mesmo, mas coordenadores do sistema educacional da igreja ganham muito bem. Dá uma pesquisada aí que você vai descobrir quanto. Eu não sei agora quanto, eu não pesquisei para falar a verdade, mas é um salário bem gordo. E aquele voluntário ali que dá aula de seminário diário, dá aula de instituto semanalmente, não vai ser chamado para ser presidente de missão, a menos que ele chegue a ser um coordenador do SEI. Agora eu vou ler as palavras dele. Ele fala o seguinte. Os diretores do sistema educacional, os seus gerentes que recebem este gordo salário da associação para oprimir e humilhar um membro que vai solicitar ajuda do Fundo Perpétuo para financiar um curso técnico ou faculdade. Existem vários ex-missionários, missionários retornados, desempregados que não conseguem esta ajuda do Fundo Perpétuo para financiar seus estudos devido à burocracia criada muitas vezes não pela igreja, mas por líderes semideuses que têm como único objetivo atrapalhar a vida dos membros da igreja. Não sei aí nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, olha só o que ele fala, que interessante. As alas e estacas estão quebradas, poucos membros. Os bispos mentem nos números. Por exemplo, uma reunião sacramental que teve 30 pessoas entre membros e visitantes, muitos bispos colocam no relatório para a estaca que a frequência foi de 70 pessoas. Sabe para quê? Para ter mais orçamento para realizar atividades da Sociedade de Socorro, Quórum, Primária, Organização dos Rapazes e das Moças, pois o orçamento que as alas recebem de Salt Lake é baseado na frequência da ala, assim como também os presidentes de estaca mentem nos números para poder ter mais orçamento. Te digo isto, pois sirvo bem debaixo dos bigodes deles. E ele faz uma observação no final. A ajuda do Fundo Perpétuo é um empréstimo que a igreja faz para alguns membros financiarem os estudos. E este empréstimo será pago com juros e correção. Não pense que é de graça. Na igreja nada é de graça, pois até para ser perseguido você paga. Lembre-se, devemos pagar o dízimo e ser generosos nas ofertas alçadas. Mesmo pagando tudo isso, os líderes da igreja ainda te perseguem. Peça a desobrigação de um chamado para ver o inferno que eles fazem na tua vida. É isso mesmo. Eu quero fazer 2 comentários aqui sobre este e-mail, tá? Primeiro, o contraste entre presidente de missão e missionário de tempo integral. O presidente de missão, ele não paga um tostão para ser presidente. Pelo contrário, ele vai morar em um apartamento luxuoso ou pelo menos muito bem mobiliado pela igreja em um bairro nobre da cidade. Ele não vai morar lá na favela, não, tá? E nem num bairro simples, não precisa nem ser favela, mas num bairro simples, não, na periferia. Ele vai morar no bairro nobre da cidade. A igreja paga absolutamente tudo dentro daquele apartamento. A alimentação, a manutenção de eletrodomésticos, etc. O presidente e a esposa do presidente, cada um recebe o seu próprio carro, que a igreja vai pagar a manutenção daquele carro, combustível, óleo, tudo mais, para eles terem esses carros à disposição deles. Também não são carrinhos assim velhinhos, não, sabe? São carrinhos bons. Eu não diria luxuosos, mas muito em bom estado, né? Os filhos deles, se eles têm filhos adultos que ficaram em casa, né? Que ficaram na cidade de onde o presidente de missão é, a igreja paga para esse filho vir visitá-los. Paga para ele vir visitar, paga passagem de ida e de volta para esses filhos virem visitar a família na missão. Mas missionário não pode nem falar com a família por telefone, né? Pois é. Eles têm todas as despesas médicas e dentárias pagas pela igreja. Eles têm uma empregada que também vai cozinhar para eles por 20 horas durante a semana. Então a esposa do presidente não precisa se estressar muito com tarefas domésticas, porque ela tem uma empregada para fazer isso.
A igreja paga todas as roupas que eles precisam, a igreja veste eles, veste os filhos, paga despesas escolares para os filhos que moram com eles, né, que estão na missão com eles, livros, material, uniforme, inclusive a escola, porque o filho do presidente da missão não vai para a escola pública, não, particular, claro, né, por favor, fala sério, né, imagina. Bom, a igreja paga, então assim, é bem confortável, né, 3 anos eu acho eles servem. O missionário, como esse nosso amigo aqui brasileiro muito bem falou, ele vai pagar. Se ele não tiver dinheiro para pagar, a igreja paga, tudo bem. Mas ele recebe aquela mesada que mal dá para ele comer. Eu posso falar por experiência própria, porque eu estive no campo missionário por 19 meses. 19. Eu estendi 1 mês a mais na minha missão. Bom, a gente dorme mal, a gente come mal, a gente anda a pé na chuva, no frio, no sol, não importa. Faz bolha no pé, faz calo, não importa. Se o teu dinheiro acabou antes do mês, se você não tem dinheiro para pagar o ônibus na missão, você vai, te vira, problema teu, vai da palestra a pé. Se você ficar doente, lascou. Tua família tem que dar um jeito de pagar, porque eles não pagam um tostão. Seja qual for o teu problema de saúde, a igreja não paga. Não vem me dizer que paga, porque não paga. Eu precisei de médico na missão, eu tive que pedir dinheiro, meu dinheiro que estava na minha casa, pedir para minha mãe mandar para eu poder arcar com as minhas próprias despesas. Ele tem toda a razão de estar revoltado, tá? O contraste é muito grande. O missionário gasta 2 anos da vida dele, ou no caso das moças, 1 ano e meio das suas vidas, fazendo trabalho gratuito. Equipe de vendas, porque eles são treinados sobre como eles se comportam, como se vestem, o que falam, como conquistar as pessoas. É um bando de robô. Me desculpa a sinceridade, mas eu fui um desses robôs, então eu posso falar. É muito triste. Tá? Tem missionários que ficam doentes na missão por causa da alimentação, porque tem dificuldade de adaptação, eles não estão nem aí, eles te jogam no campo missionário e te viram. E se você fraqueja, se você reclamar ou chorar, não está sendo forte na fé, não tem testemunho, não está sacrificando. Olha, meu segundo comentário sobre esse e-mail é o seguinte: corrupção existe. Aí você vai falar para mim, para justificar teus líderes, né? Você vai falar, mas eles são homens, né? Claro que vai ter corrupção. O líder lá, como ele tá falando aqui, né? De líderes hipócritas e tudo mais, o que humilham os membros. São seres humanos. É verdade, são seres humanos. Mas meu convite para você é que você se lembre disso na hora que você for para uma entrevista. Lembra que ele é só um homem. Ele é só um homem por tudo que é de mais sagrado. Não fica achando que ele tem um tal do manto lá do Matrix, porque você nunca viu, nem viu esse manto, mas falaram que o bispo tem um manto. Que mané manto? Que manto? Ele é um homem. Ele é um homem como você. Ele erra, ele falha, ele peca, o poder sobe para a cabeça. Ele pode ser desonesto, ele pode mentir. Ele é um homem. Eu não estou aqui criticando a liderança da igreja. Eu estou dizendo que homens, nós seres humanos, a gente vai errar. E eles vão esconder de você, porque eu conheci vários líderes da igreja que tinham uma vida, que tinham 2 vidas. Tinham 2 caras, uma dentro da igreja e outra fora. Não entrega a tua vida na mão desses homens, como ele está dizendo aqui. Hipocrisia rola solta, rola. Ixi, eu sei de muita coisa. 35 anos, né? Eu vi muita coisa. Eu prefiro nem comentar, porque eu fico tão revoltada, mas eles são homens. Eu só quero que você se lembre. Você comete um erro durante a semana, você, ai minha nossa, tem que confessar pro bispo, porque agora, né? Tem que confessar pro bispo. Tem que confessar pro bispo, caramba. Se você acredita em Deus, te ajoelha no chão e pede perdão a Ele. Se tem alguém a quem você deve temer, respeitar e honrar, é Deus, se você acredita nele. Agora esses homens aí, cuidado. Abre o olho. Porque você não sabe o que pode estar por trás. Não entrega a tua vida na mão deles desse jeito. Manto, que manto. Nunca vi manto nenhum. Só invisível, tudo no Matrix é ilusão. Não te esquece disso. Desculpa o desabafo. Obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.